Deixe sua Bíblia aberta, 1 Coríntios, capítulo 13. Semana passada nós começamos a trabalhar esse capítulo. E tem sido aqueles momentos de grande humilhação, perceber que coisas que eu já deveria saber, não somente saber, porque saber a gente sabe. Quem nunca leu 1 Coríntios 13? Não é? Difícil, que tem sido difícil, de forma geral, é a gente compreender o que está sendo ensinado aqui e praticar o que está sendo ensinado aqui. Nós vimos que os crentes de Corinto, nos versos 1 e 3, eles estavam demonstrando na prática, no dia a dia dos dons e serviços, as suas convicções espirituais. Eles não ignoravam um tipo de amor uns pelos outros, mas no decorrer desses capítulos nós já podemos perceber que os crentes de Corinto, eles não conheciam o amor de 1 Coríntios 13. Eles sabiam sobre um amor que lidava com interesses deles, com as coisas que eram boas para eles. Eu acho até que entre eles cuidavam um do outro, em nome de algum tipo de amor. Mas esse amor que eles desfrutavam entre eles, na prática dos dons espirituais, gerou a necessidade do apóstolo Paulo ensinar sobre amor, para poder experimentar os dons espirituais, os serviços na igreja, os ministérios na vida da igreja, para sermos crentes atuantes legitimamente na vida da igreja. Aqueles crentes ali de Corinto precisavam perceber que o amor comum que eles possuíam não era suficiente para poder ser os crentes que eles deveriam ser na vida da igreja e para fora da igreja. Todo ser humano, crente ou não, tem uma capacidade de demonstrar algum tipo de amor um pelo outro. Caso contrário, nós nos mataríamos aí pelas ruas, pelos motivos mais banais, apesar de que, se nós andarmos no Rio de Janeiro com determinados horários, vamos ver que é possível morrer por motivos mais banais. Mas, tirando essa grave exceção, o ser humano, de forma geral, para sobreviver numa sociedade comum, ele tem este vínculo desse amor natural. O que o apóstolo Paulo está ensinando em 1 Coríntios 13, e vimos na semana passada, nos versos 1 a 3, é que uma vez nascidos de novo, uma vez impactados pela obra de Cristo, reconhecendo que somos pecadores, mas temos um Salvador que morreu na cruz por nós, e por causa disso somos habitados pelo Espírito de Deus, que nos dá o amor que Ele demonstrou por nós, e que não tem nada a ver com este amor comum que a gente costuma trazer para dentro da igreja. Dizemos que é esse, mas não é normalmente. O amor, relembrando um pouco do que vimos semana passada, esse amor comum, importantíssimo, que seria de nós como sociedade se não tivéssemos o mínimo vínculo de amor que lida com os nossos interesses comuns. Para esse tipo de amor, eu disse semana passada que se qualifica também a expressão eros, que a gente tem a tendência de dizer que é apenas para amor sexual. Não é bem assim se você olhar todo o campo semântico dessa expressão. É este amor comum que lida com os nossos desejos, interesses, paixões, voltado para nós mesmos. Aí em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai falar, olha, mas esse é um amor que o ser humano natural tem. Eu vou ensinar para vocês sobre um amor
que só Deus, só em Cristo Jesus você pode experimentar. Porque esse amor é dele. E somente habitados pelo Espírito de Deus, você vai poder vivenciar, experimentar esta nova dimensão de relacionamento com Deus e entre nós, que é aquilo que nós falamos semana passada, que o apóstolo Paulo definiu como o amor ágape. Esse amor ágape é aquele amor que não quer nada para si, mas ele se entrega, ele se doa, ele sacrifica tudo, de forma bem especial por aqueles que não merecem, culpados, inimigos. Ele se expressa para pessoas que não podem retribuir nada, nem agradecer pelo que tem recebido. Veja se não é isso que é exatamente o que eu e você recebemos de Jesus Cristo. Veja se não é exatamente isso que nós recebemos da parte de Deus. Não temos em nosso vocabulário expressões de gratidão que possam ir de encontro àquilo que recebemos da parte de Deus em Jesus Cristo. Isso, bem resumidamente, porque falamos isso na mensagem da semana passada, se você não ouviu, eu quero encorajar você a ir no canal do YouTube e ouvir a mensagem de semana passada. Nós não somos capazes de produzir isso naturalmente, não nascemos com essa capacidade. Nascemos com a capacidade de dar beijinho em quem nos dá beijinho, em dar colo para quem nos dá colo, em abraçar quem nos abraça. Isso é uma expressão também de amor, mas é um amor voltado para nós mesmos, é um amor condicional. Todo ser humano lida com isso. Felizmente, todo ser humano tem essa capacidade, mas essa capacidade santificada só depois da cruz. E é aqui que mora o nosso problema. Se nós já fomos alcançados por graça maravilhosa, por graça soberana, por um amor inexplicável da parte de Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, deveríamos ser especialistas nesse tipo de amor. Porque se o Espírito de Deus habita em mim e em você, deveríamos saber praticar, experimentar, vivenciar em nosso relacionamento e em nosso relacionamento com Deus. Nossos relacionamentos terrenos e espirituais. Esse tipo de amor, como disse, é aqui que mora o problema. Então o apóstolo Paulo, dos versos 4 a 7, ele vai com muita paciência, com muita misericórdia e com uma confrontação bem importante, mostrar algumas características que devem ser encontradas naquele que experimenta, que vivencia este amor de Deus. Vamos ler os versos 4 a 7 do capítulo 13, depois vamos orar. Diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oremos. Pai amado, muito obrigado mais uma vez, porque estamos juntos aqui em Teu nome, como Tua igreja, para Te adorar, para Te bendizer. E eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, que mais uma vez o Senhor nos contemple com a iluminação do Teu Espírito, com a capacitação do Teu Santo Espírito para compreender essas verdades espirituais a fim de tê-las como algo vivido por nós, vivenciado. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nesses versículos nós veremos o que o amor
ágape é e o que o amor ágape, o amor de Deus, não é. Mas, num primeiro momento, vamos olhar duas funcionalidades, duas características fundamentais que andam juntas no amor ágape. A primeira delas é que o amor, o ágape, ele é paciente. E logo de cara é a primeira onde nós respondemos com aquela frase, com aquele chavão que satisfaz muito a psicologia dos nossos dias, que é isso eu não consigo, paciência eu não tenho, eu não consigo. E nós convencemos muito facilmente, eu estou falando de crentes, eu não estou falando para o ímpio, que não é habitado pelo Espírito de Deus. Muitos crentes habitados pelo Espírito de Deus, com a maior naturalidade, com a maior facilidade, dizem, eu não tenho paciência, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou Gabriela. Como se eu estivesse falando de alguma coisa que eu comprei no mercado, que está em prateleira de alguma venda de esquina. É o amor de Deus, que também é o amor do Espírito de Deus e o amor de Cristo que vimos semana passada. O ágape. Quando habitados pelo Espírito de Deus, passamos a ter a capacidade de exercitar esta virtude espiritual. Na verdade, este fruto do Espírito. O fato de eu passar a ter a capacidade de praticá-lo, ou a distância entre ter a capacidade de praticá-lo, passa pela minha confissão de pecados. Mas a única coisa que me separa da prática, da paciência bíblica, do ágape paciente, é o meu pecado. E para o meu pecado eu tenho a solução de Deus, que é Jesus Cristo. Então não cabe a nossa tão cotidiana justificativa para a falta de paciência, eu não consigo. Porque eu tenho essa característica de Deus, este amor de Deus em mim, se sou um homem, uma mulher, nascido de novo em Jesus Cristo e por isso habitado pelo Espírito Santo. Interessante que eu lia sobre este assunto naturalmente, e uma das coisas que é possível encontrar no campo semântico dessa expressão paciência é a ideia de algo que é capaz de sofrer por longo tempo. O ágape, este amor capaz de padecer, sofrer por mim, como Cristo fez, usado aqui, ele ganha contornos interessantes e até inconvenientes. Porque paciência, como uma característica de Deus que me torna capaz de sofrer por longo tempo, é algo que a gente não quer, é um comprimido que a gente não quer tomar. A questão é que eu não estou lidando com algo que a gente simplesmente descarta. Se você é um homem ou uma mulher crente, habitado pelo Espírito de Deus, eu não posso jogar fora esse pedacinho de Deus, porque isso eu não quero. Então tem seguramente orgulho, egoísmo, vaidade, coisas que vamos ver daqui a pouco aqui, que o amor ágape não é, que estão me atrapalhando de passar a colocar minha confiança para exercitar este tipo de amor. Eu preciso confiar e crer que isso é pecado e começar a confessar como pecado e confiar na provisão divina para aquilo que eu até então dizia não consigo, eu dizer em Cristo Jesus, eu vou conseguir. Então, paciência é a qualidade que não se entrega. Não se lança às circunstâncias, não sucumbe diante da prova. A palavra longanimidade que a gente vê ali em Gálatas 5:22, para esse fruto do Espírito, eu já disse aqui em outras ocasiões, porque não é a primeira vez que eu prego em 1 Coríntios 13, mas confesso que nunca nessa perspectiva, no capítulo de 1 Coríntios 13.
Meu pastor no Rio de Janeiro dizia que longanimidade é aquela paciência que faz curva e vai embora. Que você não vê, ela fez a curva, você não sabe mais para onde ela está, mas ela seguiu. Eu creio que isso lida bem diretamente com a ideia dessa capacidade de não se entregar às circunstâncias, não sucumbir diante da dor, da aflição e permanecer, continuar. Irmãos, esse tipo de amor, esse ágape paciente, ele suporta o mal, suporta a dor, a provocação, sem desejo de vingança. Falávamos sobre isso há pouco no EBD. Porque eu creio de uma tal maneira no amor que eu recebi da parte de Deus, que não olhou para o que eu sou para me amar, Ele apenas me amou de tal ponto que eu, constrangido pelo esse amor e por causa da graça soberana de Deus, eu não tive outra coisa a fazer a não ser dizer: eu desisto, eu me rendo. E essa graça me invadiu, nos invadiu. Diante disso, eu posso confiar que mesmo das injustiças que o mundo possa promover, com o ágape paciente, Deus vai fazer a sua justiça no seu tempo, na sua hora, sempre perfeitamente e soberanamente. Amados, uma vez salvos e habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos ordenados a ser pacientes. Paciência não é um pedido, uma sugestão bíblica, é uma ordem bíblica. Uma vez habitados pelo Espírito Santo, somos ordenados a ser pacientes. Somos ordenados por Deus pela capacitação que Ele nos deu de exercitarmos, praticarmos longanimidade, paciência que faz curva com os outros. Irmãos, como eu disse há pouco, para minha vergonha, nós deveríamos ser especialistas nisso, em vez de usar a desculpa que a sociedade sem Cristo dá. Isso eu não consigo. Não temos desculpa para desobedecer o Senhor. Podemos lutar, sim, como pecadores, mas justificar isso apenas com uma frase de efeito que já ficou aceita na sociedade como algo que justifica tudo. O outro elemento fundamental do ágape é a bondade. Enquanto a longanimidade ou a paciência, nós enxergamos o lado passivo do ágape, o lado que espera, que suporta. O lado ativo do ágape é, sem dúvida alguma, bondade. Bondade é um interesse ativo pelo bem-estar do outro. Interesse pelo bem-estar do outro não obrigatoriamente vai ser também bom para mim. Mas se eu exercito aquilo que eu recebi da parte de Deus na direção do outro, pode ser que eu não tenha efeitos terrenos desse exercício, mas é certo que eu tenho efeitos espirituais desta prática. E mais uma vez, bondade não tem ninguém que nasce bonzinho aqui. Pelo contrário, nós nascemos capazes de fazer coisas impressionantes. Estava observando a minha neta, relembrando meus filhos, né? A minha neta teve a fase, agora com 2 anos já está diferente. A fase de 1 ano e pouco, é aquela que a gente... Filha, não faça isso. Aí já a mudança do tom da voz e firmeza já encolhia. Hoje você fala a mesma coisa e já vem aquela sequência de ponderação. Um vocabulário que chega a assustar. De tão grande para 2 anos. Por que será? Porque eu não nasço com isso aqui. Eu nasço com a capacidade de pecar, não de produzir bondade bíblica. Por isso que uma vez habitados pelo Espírito Santo de Deus, eu posso exercitar essas 2 virtudes do ágape, que vão preceder todas as outras áreas da nossa vida, sempre. Paciência e interesse ativo pelos outros.
Nós precisaremos disso se queremos ser crentes conformados com Cristo Jesus e não com uma sociedade que até então, sem Cristo, não pode ter essa percepção do amor de Deus, por mais bem intencionados que sejam. Agora, na segunda metade, do verso 4 até o verso 6, vamos ver o que o ágape não é. E aqui vamos conseguir fazer uma distinção bem interessante daquilo que a gente chama de amor aqui dentro entre nós, que na verdade dá beijinho, abraço, sem incomodar, sem não tocar em nenhum assunto que traga conflito. E apenas dar beijinho e abraço achando que isso então é o amor e que eu posso conviver com este amor que não incomoda, que não confronta. E chamar isso de amor de Deus, o amor ágape, vamos ver que não é bem assim. Porque, sem dúvida alguma, o amor ágape, ele não inveja. E nós somos capazes de dar beijo, abraço aqui e invejar terrivelmente o outro. Na revista atualizada vai dizer, não arde em ciúmes. Aí alguém pode estar pensando, pastor, por que os crentes não podem então ter ciúme, mas Deus tem ciúme dos seus? Exatamente por isso. Há uma diferença fundamental no nosso ciúme e no ciúme de Deus. Deus zela, sim, pelos que pertencem a Ele. E nós sentirmos ciúme e inveja do que pertence ao outro. Queremos que fosse nosso. Eu não vou nem entrar mais. Para nós percebermos que isso que nós chamamos de amor comumente entre nós está meio distante do ágape do Senhor. Que nós deveríamos ser especialistas, todos nós. Mas uma outra coisa que o ágape não faz, ele não se envaidece, ele não se vangloria. Irmãos, enquanto o ciúme é a nossa resposta pecaminosa à prosperidade ou às qualidades do outro, arrogância, sem dúvida alguma, é a minha resposta pecaminosa à minha própria prosperidade. Arrogância é a minha resposta pecaminosa à provisão divina. Eu vou e peço, Senhor, me dá um trabalho para eu poder ter uma posição melhor, para eu poder ter um sustento melhor, para eu poder, então, cuidar melhor da minha família. Aí, de passo, você trabalha, estuda, se dedica. Aí, daqui a pouco, vai Deus te contempla com a tua oração, você melhora no salário, você tem uma posição melhor no trabalho, teu trabalho é valorizado, você se sente bem. Aí, a tua família, você não tem tempo mais. Não tem tempo mais para orar, para ir à igreja. Não tem tempo mais para o dia a dia da nossa convivência. Porque agora você, então, é o tal. O ágape, ele não perde a percepção. Ele não deixa que nós percamos a percepção de que o que eu tenho ou o que eu sou é fruto do inexplicável amor de Deus por mim. Quando eu simplesmente, a minha resposta, o que eu disse então, que a arrogância é a minha resposta pecaminosa à minha própria prosperidade, é porque nós temos essa capacidade natural de nos vangloriar daquilo que Deus nos deu como se tivesse sido somente eu. O que provi para mim mesmo, o que tenho hoje. E não precisa ter muita coisa não, às vezes o cara tinha uma bicicleta lá, uma aro, sei lá, não lembro mais, aro 18. Aí agora você tem uma bicicleta aro 26. Aí pronto, você já olha para aquela, olha a bicicleta dele. Então, a qualquer nível, viu, irmão? Qualquer nível. Não precisa ser do nível apenas empresarial, não. Qualquer nível. Se o meu coração não está completamente dependente do Senhor e deste amor que eu recebi, a arrogância passa a me controlar. E eu ainda chamo de amor isso. Como disse semana passada, vou dizer daqui a pouco também. A gente é capaz até de espiritualizar a nossa arrogância. Só que a arrogância é um traço do caráter do diabo.
Depois você olha lá em Isaías 14, Ezequiel 28, que aconteceram com os reis arrogantes, e você vai ver nesses textos que esses reis arrogantes, com o poder político que tinham, foram comparados a Satanás em sua arrogância. Uma outra coisa que o amor não é, o amor não faz, ele não maltrata. Verso 5. Na Revista Atualizada vai dizer que ele não se conduz inconvenientemente. O amor bíblico não maltrata, não trata mal, não é inconveniente. Teria muitas ilustrações para usar aqui, mas eu vou apenas lidar com uma ideia. Até porque esses textos geralmente são usados para embelezar, não é? Para filosofar biblicamente em casamentos. Aí se coloca uma música de fundo e fica tudo andando. Até tem um cantor aí, aquele que morreu aí, eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Como é que é? Renato Russo, né? É esse? Uma coisa linda cantar aquilo, né? Você, puxa vida. Aquele rapaz não sabe nada sobre o amor de Deus. E muitos de nós passam a vida inteira sem saber nada do amor de Deus, cantando essas musiquetas. Com uma capacidade de maltratar o outro, mesmo dentro da igreja, absurda. Na vida conjugal, então, nem se fala. Em esposas e maridos que parecem pensar que se o meu cônjuge realmente me ama, ele tem que suportar meu mau comportamento. Se ele realmente me ama, se ela realmente me ama, ele tem ou ela tem que me aguentar. A Bíblia não diz isso não, irmãos. A Bíblia nos afirma que o amor, esse amor ágape, ele exige que nós nos comportemos bem, que nós não nos comportemos inconvenientemente em nossos relacionamentos. Não é nada incomum encontrar crente afirmando que agiu ofensivamente, grosseiramente com outro movido pelo Espírito. Ah, eu falei assim porque Deus me deu autoridade para botar o dedo na cara dele. Já ouviram isso em algum lugar? O que eu faço com o ágape que diz que este amor, ele não se conduz inconvenientemente? Irmãos, nós não podemos jamais culpar Deus por nosso mau comportamento. Ah, eu agi assim por causa dele. Mas quem é maior em você, o mundo ou o Deus que você serve? Esse amor, ele, de fato, ele atrai. O mau comportamento, ele repele. Mas esse amor que não maltrata, ele atrai as pessoas para nós e até leva as pessoas a perguntar o motivo da nossa fé. De onde você vem? Quem é você? Depois você vê 1 Pedro, capítulo 3, versos 13 a 15. Mas uma outra situação ou circunstância que, de fato, o amor ágape não se encaixa, não se enquadra, é que o amor não busca os seus próprios interesses. E é aqui, irmãos, que as nossas desculpas acabam. É aqui onde nós normalmente fracassamos. Os outros a gente dá uma empurradinha aqui, uma empurradinha ali. Mas o amor que não busca os seus interesses é algo que eu só tenho porque eu tenho o Espírito de Deus em mim, porque senão eu, com muita naturalidade, espiritualidade, bem intencionado, eu vou e produzo esse amor que visa o meu interesse, visa o teu também, mas visa o meu também. Esse amor comum da sociedade que vive aí no mundo, andando para cá e para lá, fazendo coisas boas. Repito, isso está dentro daquilo que a gente chama de graça comum, até a capacidade de amar, humanamente falando, está dentro da mesma graça comum que faz chover sobre o ímpio e o crente, que dá sol sobre o ímpio e o crente. O homem, o ser humano, ele é capacitado também a matar e amar dentro das suas emoções. Mas é natural para o ser humano brigar, lutar até o último fôlego pelo seu interesse. Mas amar
biblicamente, com o ágape que recebemos da parte de Deus, implica em praticá-lo, não por causa do meu interesse, mas por causa do outro, do interesse do outro. Então, o ágape, ele não é egoísta. E nessa era, na era da autoestima, a tua autoestima tem que estar alta e boa sempre. Se você tiver com a tua autoestima baixa, você então chega até mesmo, se isso ficar por muito tempo, a ser aposentado porque você é um depressivo crônico. Mas nessa era da autoestima, é muito comum a gente ouvir crente afirmando que a sua prioridade, não, eu tenho que amar a mim mesmo para que eu possa amar o outro. Como é que eu vou amar o outro sem amar a mim mesmo? Meu querido irmão, isso não é apenas antibíblico, mas é espiritualmente ilógico, biblicamente ilógico. Nós vemos nas Escrituras que devemos amar a Deus acima de qualquer um e de todos os outros. Então, Deus é a minha prioridade. Amar a Deus, quem Ele é, o que Ele fez por mim, a obra de Cristo em meu favor, implica prioritariamente o primeiro alvo do meu amor é Deus. Então eu devo, na sequência, amar minha esposa, meu marido, acima do restante da humanidade, no caso bem especial da esposa. Devemos amá-la como Cristo amou a sua igreja, Efésios 5, 25. Então eu devo amar a minha esposa a ponto de estar disposto a morrer por ela. Eu devo até amar meu vizinho. Meu vizinho ontem, eu estava mensagem pronta, e meu vizinho botou um bolero louco lá para tocar do meu lado. Eu virei para o senhor, Alcione, como é que eu consigo amar essa criatura? Oi? Ainda era argentino. Alto. E eu com isso aqui na cabeça. Eu tinha acabado de escrever, tenho que amar meu vizinho. Capacidade de não querer que ele morra, mas que um dia ele tenha um encontro com Jesus Cristo. Até meu inimigo eu tenho que amar. E amar o inimigo, sem dúvida alguma, facilmente nos leva a concluir que deve ser um amor maior do que eu tenho por mim. Porque amar o inimigo é só capacitado por Deus mesmo, né? Ou seja, eu devo colocar os interesses dos outros acima dos meus. Vai lá para Filipenses 2, versos 1 a 8. Veja se não foi o que Cristo fez por nós, que somos ensinados biblicamente a fazer como Ele fez. Meus irmãos, se eu me amo egoisticamente primeiro, eu não tenho como amar meu próximo, como diz lá Lucas 10, 27. Porque amar meu próximo significa o quê? Colocá-lo em primeiro lugar. Então, acabou o problema da autoestima, né? Porque se eu tenho que amar a mim primeiro para amar o outro, eu não vou ser capaz de amar nada, nem ninguém, biblicamente. Mas um outro enorme desafio. O ágape, ele não se ira facilmente. A ideia aqui é de uma pessoa sem o amor paciente, sem o ágape paciente, que dura, mas certamente revela uma pessoa egoísta, que tem que vencer, que quer ganhar sempre. E vai ficar procurando todos os motivos possíveis para poder ter a sua palavra, a sua vontade a qualquer preço vencendo. Por isso ela facilmente se ira. Irmãos, o ágape, ele não fica procurando aquele fiozinho de cabelo de ofensa para que eu possa derramar toda a minha hostilidade sobre os outros. Eu fico procurando a hora que ele vai tropeçar, fico anotando daqui a pouco. Eu fico ali na espreita, quando ele dá uma pisada de bola, já cuidou de mim, me abençoou e foi útil para a minha vida, foi ajudador um monte de vezes. Mas por alguma coisa, fez alguma coisa que eu não gostei, eu fico procurando o mínimo cabelinho. Quando deu
a escorregadinha, porque a gente é pecador, aí eu vou e... Nós devemos ficar indignados, amados, com o pecado, o nosso. Nos falta indignação para com o nosso pecado. Temos uma rapidez para ficar indignado com os outros, né? Mas a gente não está tratando o nosso pecado como um hóspede de luxo. Mas se tem algo que deveria trazer indignação, é o nosso pecado. Mas em nossa ira pecaminosa, a gente simplesmente age de maneira explosiva, não apropriada, maltratando, ofendendo. Veja lá depois, Efésios 4:26, o que diz sobre isso. Na verdade, nós vemos lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, que haverá o tempo. Sempre há o tempo de expressarmos a nossa justa indignação. Mas ira pecaminosa, não estamos liberados, uma vez habitados pelo Espírito Santo de Deus, a praticá-la. Não estamos. Nós estamos capacitados por Deus exatamente por contrário, a não nos irar facilmente. Mas ainda assim tem algo mais sobre aquilo que o ágape não é, ou não faz. O ágape ele não guarda rancor. Quando temos essa percepção do que aconteceu conosco, eu fui aquele que já maldisse a Deus, eu ofendi a Jesus Cristo, eu fiz coisas horríveis antes de Cristo e, algumas vezes, depois de Cristo. Deus vem com o seu amor perfeito, vem em minha direção e com perfeito amor me disciplina, com perfeito amor me abençoa, com perfeito amor me corrige, com perfeito amor me provê. Aí eu vou no dia seguinte de uma tremenda provisão de Deus e digo que não tenho tempo para orar porque eu estou muito ocupado, não tenho tempo para a igreja porque hoje eu fiz muita coisa, estou cansado, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para conversar com meu marido, com a minha esposa, para lidar com verdades espirituais, para poder demonstrar amor um pelo outro. Eu não tenho tempo porque o trabalho que eu pedi a Deus agora está me ocupando muito tempo da minha vida. Aí quem atenta contra esta autoafirmação se torna um alvo. E eu fico com rancor daquele que falou alguma coisa que eu não queria ouvir. Eu fico amargurado com aquele que falou alguma coisa que era verdade. Eu estou esquecendo a grandeza do amor de Deus por mim e estou justificando espiritualmente, espiritualizando, apenas criando uma autojustificação ou justificativa. E qualquer um que ameace esse trono que eu criei para mim, incredulidade, para o meu próprio egoísmo e pecado, eu fico com raiva dessa pessoa, eu guardo rancor. A ideia é a seguinte, é você pegar um caderninho de nota e ficar lá, ó. Ele fez isso comigo, ele falou isso para mim, eu vou anotar. E vou levar no bolso. Vou levar no bolso. O dia que ele falar comigo, eu abro o caderninho, ó. Olha o que você já fez comigo. Olha aqui. Oh, Jesus. Capacidade horrorosa que nós temos de fazer isso. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse um caderninho de anotações para anotar as vezes que nós dissemos que íamos ser um monte de coisas, fazer um monte de coisas, e nós simplesmente o ignoramos. E Deus, quando nos aproximássemos de Deus através do nome de Jesus para falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, opa, em nome de Jesus, por quê? Olha aqui o caderninho, às vezes que você disse que ia ser um monte de coisa, ó, quer falar com Deus através de mim, por quê? Olha aqui, ó, como eu estou amargurado contigo. Já imaginou se fosse assim? Nós temos uma capacidade horrorosa de puxar a listinha de ofensas passadas, como se não tivéssemos sido alcançados por graça maravilhosa. Alguns crentes parecem até ter memória fotográfica quando se trata da ofensa de alguém contra ele. Guarda os mínimos detalhes. Uma pequena irritação traz à mente aquele arquivo inteiro de ofensas passadas. Cuidadosamente anotadas, arquivadas, documentadas. Amados, esse não é o ágape que recebemos da parte de Deus quando fomos salvos. Esse não é. Definitivamente não é.
Mas o amor também, o ágape, ele não se alegra com a injustiça, mas ele tem uma enorme alegria, um grande prazer na verdade. Irmãos, eu descobri que, melhor, quando nós descobrimos o que gera alegria em alguém, nós descobrimos também a integridade espiritual, o caráter espiritual de uma pessoa. Então a gente descobre o que gera alegria nessa pessoa, a gente descobre também o quanto essa pessoa tem buscado uma vida santificada. Às vezes uma piada de duplo sentido pode ser um bocado engraçada, mas ela também pode ser injusta e mentirosa. O quanto eu me alegro com a injustiça. Uma coisa que a Alcione diz bastante. Quando estamos vendo o filme, a gente vê que o ladrão vai se dar bem no final, e aqueles filmes que a gente acaba vendo, a gente acaba gostando do ladrão, o cara rouba, dá tiro e faz e acontece, mas ele é gente boa. E eu vou no final, fico torcendo para que o ladrão fuja e não seja preso. Você está amando a injustiça, amado. Você não está amando a verdade. Uma coisa tão banal, né? Um lazer em casa vendo um filminho. Mas se você olhar direitinho, daqui a pouco você está fazendo com coisas morais do teu dia a dia, porque você acha tão legal o bandido porque é bonzinho não ser preso. Percebe a facilidade como nós amamos a injustiça e nos apegamos, e não nos apegamos à verdade? O ágape, ele nos capacita a ter uma percepção da verdade a partir da palavra de Deus. Aí eu pego a palavra de Deus, confronto com aquilo, as circunstâncias que eu estou vivenciando, experimentando, para então eu poder encontrar a minha alegria em Deus e não na falsidade, na mentira, em alguma manipulação das circunstâncias. Então, o meu padrão de alegria está no amor ágape que me faz olhar para o padrão de Deus, pelas Escrituras, para que eu possa me alegrar também legitimamente. Caso contrário, eu estou me alegrando com um bandido que não foi preso, com a maior facilidade. Finalmente, a gente chega no verso 7, num texto que eu confesso que eu tive vontade de parar no 6, para poder ficar só a gente trabalhar o verso 7, de tão sério que é isso aqui. O ágape que nós recebemos como salvos, homens e mulheres habitados pelo Espírito de Deus, ele tem continuamente essas três características, continuamente. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, e ele tudo suporta. Essas 4 características do ágape, elas nunca deixam de estar presentes no seu amor e na nossa prática, quando experimentamos, vivenciamos esse amor que recebemos da parte de Deus. Um amor que tudo sofre. Amados, repito o que já disse anteriormente, você não nasce com essa capacidade. Nós não nascemos com capacidade de tudo poder passar. Essa é a capacidade de resistir à adversidade sem estar com um caderninho de nota na mão ou sem me vangloriar, ou ofender, ou maltratar. Mas, de fato, suportar. Vamos continuar, por enquanto, na ideia do sofrer. Não se importar com quão grande seja a perseguição ou a provação, o sofrimento, a adversidade, irmão, isso não é natural do ser humano. Não se importar talvez não fosse a melhor palavra, não temos como não nos importar se alguma coisa está nos ferindo. Mas esse amor que tudo sofre é aquele capaz de, quando você tiver a oportunidade de ferir o outro que te feriu, você não fazer isso. Você decidir ficar com o amor que você recebeu de Deus. E mesmo que você tenha a chance de ferir aquele que te feriu, você não vai ferir. Só Deus pode fazer isso por nós. Caso contrário, se eu puder dar um tiro na cabeça daquela pessoa que me arranhou, eu dou. Interessante pensar neste amor que tudo sofre, lembrando da esposa de Jó.
A esposa de Jó, ela tentou Jó, diante de tanto sofrimento que o homem estava passando, a pedir que o marido faz o seguinte: a situação está tão ruim, amaldiçoa a Deus e morre, meu filho. Aí você morre com o teu sofrimento, a gente para de sofrer também. Irmãos, o ágape que tudo sofre, ele não desaba, ele não desmorona diante da pressão. O amor que tudo sofre, ele não implode diante das pressões. O ágape, na verdade, ele sempre acredita, tudo crê. O ágape, ele sempre tem fé. O ágape, sem dúvida alguma, mesmo quando as coisas não vão bem, ele tem fé, ele confia. A adversidade nunca é ocasião para a incredulidade. O ágape crê em Deus. O nosso amor por Deus é a nossa confiança em Sua palavra. Revelamos o nosso amor por Deus confiando de que Deus não fracassa. Nós revelamos o nosso amor por Deus quando demonstramos que cremos nele com fé ilimitada. O ágape, ele também está sempre cheio de esperança. Esperança nas Escrituras tem essa esperança que o crente tem como uma virtude de Deus que habita em nós, tenho dito isso repetidamente. Aquela palavra que não deve fazer parte do vocabulário do crente. Desespero. Desespero é a total perda da esperança. Como posso eu, salvo em Jesus Cristo, habitado pelo Espírito de Deus, eu tenho o ágape de Deus em mim, dizer que simplesmente nem Deus me dá esperança? Tem alguma coisa errada, tem algum conflito aí. Porque o ágape, sem dúvida alguma, ele sempre tem esperança, ele tudo espera. Esse amor bíblico, ele é caracterizado por uma esperança consistente. Esse ágape de Deus nos leva a olhar a esperança bíblica como aquelas que ainda não se cumpriram, que não vimos ainda, promessas bíblicas, verdades bíblicas que ainda não se completaram, pelo menos em minha vida até este momento. É aquela certeza segura de que elas acontecerão. Tudo eu espero por amor a Deus, tudo. O amor não engana. O amor de Deus, ele é absolutamente verdadeiro, ele me capacita com fé e esperança. E sempre persevera. O amor de Deus, ele suporta. O ágape, ele suporta. Quando um homem e uma mulher se amam e por isso se casam, eles fazem por meio dos votos promessa de amar um ao outro, não importa o que aconteça. Esse, sem dúvida alguma, usar esses textos bíblicos em alguns cultos de casamento que temos visto sendo feitos por aí, com uma mera representação social, com um mero rito religioso, lendo um texto desse, isso, sem dúvida alguma, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o amor de Deus, ele suporta. Quando os cônjuges repetem seus votos um ao outro, eles se comprometem a exercitar o ágape, até que a morte os separe. Então, o padrão de Deus para este amor que eu recebo, ele não sofre com a ação do tempo e nem das circunstâncias. Ele é exatamente a única coisa capaz de me fazer continuar, seja na vida como igreja, seja na vida conjugal, seja em meus relacionamentos. O amor comum que o ser humano recebe junto com a chuva e o sol não tem o poder, a capacidade espiritual de nos fazer tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Amados, as nossas justificativas para fazer aquilo que o amor que
não faz, acabaram. Acabaram. Eu quero terminar da mesma forma como terminei semana passada. Será que toda a nossa história como crentes, individualmente, como igreja, não teria uma roupagem totalmente diferente se a nossa prática de vida cristã estivesse realmente ajustada a este padrão de amor que Deus nos deu? Vamos ficar de pé. O bom é que, ainda que eu responda agora honestamente, eu teria sido um crente muito melhor se eu tivesse praticando o amor que eu recebi há mais tempo. Se o meu amor não fosse tão misturado com o amor comum. Se você está chegando a essa conclusão agora, e vendo que isso pode ter gerado muitos fracassos nos seus relacionamentos, pode estar agora afligindo o seu casamento, sua vida aqui entre nós, como crentes, o bom é que não é tarde para a gente se arrepender. Não é tarde para nós começarmos de novo, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero que você tenha um momento pessoal de oração. Um minutinho. Nem isso. Só diga: Senhor, eu posso ser um crente muito melhor do que eu tenho sido. Se o teu amor, o amor ágape, o amor de Deus que eu recebi quando criei em Jesus como meu Salvador, se isso realmente funcionar para mim, se eu realmente botar em prática, se eu realmente te buscar de tal maneira que este amor vai ser natural para mim. E não tem sido assim. Eu estou muito mais familiarizado com esse amor comum e tento usar esse amor dentro da igreja e vejo que não dá certo um monte de vezes. Agora você sabe o porquê. Confesse pecado se necessário for. Comece de novo em nome de Jesus. Bondoso e amado Deus, muito obrigado pela maneira paciente, ó Pai, cuidadosa, carinhosa, como o Senhor tem nos ministrado aos nossos corações nesse tema, Pai, tão fundamental, tema que nós deveríamos ser especialistas. E estamos vendo aqui, ó Pai, que de especialistas não temos quase nada. Mas como homens e mulheres, ó Pai, que te amam, e eu tenho convicção que nós queremos botar em prática esse amor, muito mais do que aquilo que chamamos que é o amor comum. Nós queremos esse tipo de amor, nós queremos isso. A questão, ó Deus, que sem santificação jamais teremos isso. Sem comprometimento com o Senhor, com a Tua palavra, com uma vida de oração, prazer na salvação, indignação com o nosso próprio pecado, reconhecimento de que o Senhor mandou Jesus morrer pelo nosso pecado, para que a gente não continue praticando o pecado, sem esses fundamentos, ó Deus, funcionando fortemente no nosso dia a dia, esse amor ainda vai ser uma coisa que nós desejamos, mas não fazemos. Então, em nome de Jesus, o que eu peço pela Tua igreja, como foi com Josué, santifiquem-se para que amanhã possamos ver o Senhor agindo. Santifiquemo-nos para que possamos, ó Deus, desfrutar deste tão glorioso amor que recebemos. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, pelas pessoas que nos visitam. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana em tudo guardada, dirigida pelo Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha seu tempo de oração.